ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar resolvendo questões de história por assunto e no vídeo de hoje nós vamos resolver sobre o mercantilismo. A questão 1 sobre o mercantilismo vem da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, vai trazer o seguinte enunciado. As colônias diferem das províncias da França tanto quanto o meio difere da realidade. Tome como ponto de partida a relação entre as colônias e a metrópole suposta na fase citada. Assinale a opção que exemplifica uma das consequências de tal relação para as ideias mercantilistas acerca da colônia, ou seja, assinale a opção que exemplifica uma das consequências de tal relação para as ideias mercantilistas acerca das colônias. Alternativa A. O comércio das colônias, por oposição a uma economia interna complementar à da metrópole e do monopólio metropolitano sobre suas importações, deveria garantir o aumento da produção, navegação e riqueza em geral na metrópole. Correto. O mercantilismo ele era um sistema que ele visava o enriquecimento da metrópole e não o enriquecimento da colônia. Certo? O mercantilismo era calcado com base no enriquecimento da metrópole. Essa alternativa ela está correta, tá bom? Não gosto muito quando isso acontece, mas essa que é a alternativa correta. A alternativa B vai dizer assim, os colonos deviam ver sua permanência nas colônias como algo passageiro e aspirar a instalar-se na metrópole logo que lhes fosse possível. Tal deveria ser a finalidade principal. Tomem cuidado com essa alternativa, porque, de fato, você tinha realmente os colonos que deviam sua permanência como algo passageiro. Então, muitas vezes o cara ele se instalava na colônia e achava que ele ia ganhar um dinheiro e voltar. Entretanto, a grande parte das colônias, se você for ver, tanto os colonos de Portugal quanto das colônias da Espanha, as colônias inglesas, eles incentivavam a permanência do colono. Quando se fala incentivar a permanência do colono, não era para enriquecer o colono, era para enriquecer a metrópole e garantir a posse territorial, certo? Então, uma das consequências de tal relação para as ideias mercantilistas acerca da colônia, ou seja, está falando quais são as ideias mercantilistas acerca da colônia. Então, não está inerente às ideias mercantilistas que o colono ele permaneça por pouco tempo ali. Tá bom? Ele tem que fazer a colônia gerar riqueza para a metrópole. A alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte: as colônias diferiam profundamente das metrópoles devido à raça e aos costumes dos respectivos habitantes. Os coloniais eram considerados inferiores e, portanto, desprezados pelos europeus. Essa alternativa ela está de certa forma equivocada. Por quê? Porque as colônias diferiam sim das metrópoles, mas não diferiam profundamente das metrópoles, certo? Tanto é que grande parte do estilo arquitetônico das primeiras cidades que foram construídas aqui na América, elas foram inspiradas no estilo arquitetônico europeu. Tanto é que muitas das cidades foram batizadas com o nome de cidades europeias. Nova Cádiz, Nova Espanha, Barcelona, etc, etc, etc. Ou seja, você tem todo um processo de imitação também. É óbvio que a questão racial mandava, nem sempre era possível reproduzir os 100% dos costumes europeus aqui, certo? E havia sim um sentimento de inferioridade entre os colonos e os europeus. Tanto é que na América Hispânica você tinha um termo chamado crioulo para definir o indivíduo rico, branco, que havia nascido na colônia, e o indivíduo que era metropolitano, que havia nascido na metrópole, que ele vinha para a colônia, ele era chamado de chapetones ou espanhóis peninsulares, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte: as colônias forneciam à metrópole os meios de pôr em prática finalidades valorizadas na época, como conversão de índios e negros à fé cristã, mesmo se na prática isso sempre fosse feito nos moldes recomendados pela igreja. Tomem cuidado com essa alternativa, porque foi a metrópole que forneceu à colônia os meios de pôr em prática as finalidades valorizadas na época, ou seja, da onde que vinham os padres? Os padres vinham da Europa, certo? A formação dos colégios jesuítas vinha tudo da Europa, certo? Os bispos, de onde que vinham? Da Europa. Então era a metrópole que fornecia esses meios para a colônia, porque também foi uma colonização
não apenas econômica, ela também foi uma colonização cultural, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada, a B, D está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: se os fins justificam-se os meios, o fato de ter colônias, por sua vez, ao provocar a emulação e mesmo disputas armadas entre potências europeias, criava-lhes novas finalidades de ação. Não faz sentido essa alternativa porque ele está perguntando as consequências da relação para as ideias mercantilistas. Então, quando está falando em ideia mercantilista, nós estamos falando o comércio das colônias por oposição a uma economia interna complementar e a metrópole e o monopólio da metrópole e do monopólio metropolitano sobre suas importações devia garantir o aumento da produção, navegação e riqueza em geral da metrópole. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 2 da Unital, vai trazer o seguinte enunciado bem curto. São características do mercantilismo. Quais são essas características do mercantilismo? Livre cambismo, fomento à indústria, balança comercial favorável. Você não tinha um câmbio livre, certo, no mercantilismo, e você não tinha fomento à indústria, tinha apenas balança comercial favorável. Portanto, a alternativa A está equivocada. Alternativa B, fomento às indústrias, tarifa protecionista ou protecionismo, metalismo, lei de mercado. Você não tinha fomento às indústrias. E também não tinha leis especificamente de mercado. Quando você fala em mercado, nós estamos falando em algo posterior à Revolução Industrial, tá bom? E o mercantilismo não está atrelado à Revolução Industrial, ele é anterior à Revolução Industrial, ele é uma fase anterior à fase de industrialização, certo? Portanto, a alternativa B está equivocada e a alternativa C vai dizer que tinha livre cambismo, pacto colonial, intervencionismo estatal. Tinha pacto colonial, tinha intervencionismo estatal, mas não tinha livre cambismo, tá bom? A alternativa C está equivocada e a alternativa D vai dizer que tinha monopólio, livre cambismo, tarifas protetoras ou protecionismo e metalismo. Tinha monopólio, tinha protecionismo e tinha metalismo, mas não tinha livre cambismo. Portanto, a alternativa D também está incorreta. E a alternativa E, que é a correta, vai dizer que o mercantilismo tinha balança comercial favorável, metalismo, protecionismo e intervencionismo estatal. Então, quando você analisa o mercantilismo, nós estamos falando de uma estrutura econômica calcada no protecionismo, na intervenção estatal, no metalismo e na busca pela balança comercial favorável a todo custo. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 3 da FUVEST, que vai trazer o seguinte enunciado, é uma questão aberta, e ela vai dizer o seguinte: o saldo da balança comercial deve ser favorável, a fim de que aumente o acúmulo de metais preciosos. O lema é vender o máximo e importar o mínimo. Identifique os princípios mencionados. Os princípios mencionados acima são os princípios do mercantilismo. Então, quando o candidato ele for escrever uma questão assim, ele tem que falar: identifique os princípios mencionados acima. São os princípios do mercantilismo. Beleza, é só isso que é para responder. Alternativa B, relacione esses princípios ao momento histórico, político e econômico em que foram praticados. O momento histórico em que eles foram praticados é o momento do Renascimento, mas sobretudo o momento da formação dos Estados Nacionais absolutistas. Então, como que você vai ter balança comercial favorável, protecionismo e câmbio controlado se você não tem um Estado? Certo? Então, o mercantilismo casou de maneira perfeita ou quase perfeita com o absolutismo, certo? Ou seja, o absolutismo viabilizou a formação dessa estrutura econômica chamada mercantilismo. Então, precisou-se de um Estado nacional forte para ele criar moedas, para ele unificar preços e medidas e para ele proteger a economia. Certo? Por isso uma economia protecionista, protege a sua economia. Então, o momento histórico foi o momento histórico da formação das monarquias e do absolutismo monárquico. Certo? Portanto, a questão 3 está respondida. Vamos agora à questão 4 da Unicentro, Paraná, que vai dizer o seguinte: a aplicação dos princípios mercantilistas variou em função das especificidades de cada país europeu. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna e marque a seguir a alternativa
correta. Vamos lá. O metalismo, né, que é esse aqui, que é a questão de você fazer a busca por metais preciosos, ela foi muito candente, ela foi muito colocada em Portugal. Então você já pode colocar o metalismo com Portugal, certo? O bulionismo, que era a questão de você buscar a questão de você atrelar, certo? A questão de você atrelar a questão mercantilista com a questão rural foi muito candente na Espanha, certo? O industrialismo foi muito candente na França e o comercialismo foi muito candente na Inglaterra e o cameralismo foi muito candente nos estados alemães. Certo? Portanto, qual seria a alternativa? Seria estados alemães, 5, 3, 4, 2 e 1. Qual é a alternativa que fala 5, 3, 4, 2 e 1? Portanto, a alternativa correta é a letra C. Na questão 4, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.